No livro Mães Intercessoras, do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: precisamos criar os nossos filhos para a glória de Deus. Eles devem ser mais filhos de Deus do que nossos filhos. Nenhum sucesso compensa o fracasso dos filhos. O Senhor confiou a nós a criação, a educação e a intercessão dos nossos filhos. Por isso, querida mãe, querido pai, é nossa missão interceder pelos nossos filhos, criar os nossos filhos para a glória de Deus. É sobre isso que a missionária Vilma irá falar nesse programa. Então eu peço a você que desde já prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus, para ser ministrado por ela. Compartilhe, comente, curta esse programa e creia que Deus vai falar não somente com você, mas com outras pessoas também. Eu sou Eliane e esse é o nosso programa Conexão Feminina. Olá, a paz do Senhor Jesus, que prazer, que alegria estar de volta aqui no programa Conexão Feminina com o bloco Mães Intercessoras. E hoje eu tenho o prazer de começar esse programa compartilhando com vocês o testemunho de uma mãe intercessora, de uma mãe de oração. Esse testemunho é da promessa lá da cidade de Óbidos, no Pará. Eu vou contar esse testemunho para você, para que você saiba o quão importante é orar, para que você se anime e se você ainda não tiver adotado ninguém em oração, para que você possa adotar em oração e você possa ver os frutos, assim como a diaconisa Zenaide. A diaconisa Zenaide, ela adotou um jovem chamado Fábio. Esse jovem estava no mundo, perdido, ele mesmo diz isso, contou isso. Se você quiser assistir o testemunho dele na íntegra, você entra aqui mesmo na TV Viva a Promessa, no programa Sala Pastoral, e você vai poder ouvir dele mesmo, ele contando como foi a sua experiência de conversão. Então, a diaconisa Zenaide, ela adotou o Fábio em oração, e um tempo depois ele ficou sabendo que alguém orava pela vida dele. E isso o constrangeu e ele sentiu que a graça de Deus foi derramada sobre a vida dele, e o Senhor o salvou. E ele foi batizado, inclusive foi batizado este ano. E ele, então, reforça, né, a importância de orar, a importância de interceder. Então, eu quero também aqui mandar um abraço lá para a diaconisa Zenaide, lá da igreja de Óbidos, lá no Pará, e os parabéns, e que o Senhor continue te abençoando, que você possa continuar orando, intercedendo pela vida de muitos e muitos jovens. E você que também está aí nos ouvindo, que você também possa se inspirar nesse testemunho, que você possa adotar alguém, não importa quem é essa pessoa, não importa o que está acontecendo com ela, não importa quão difícil é a sua causa ou o seu problema, não importa. Comece a orar, comece a interceder e o Senhor então agirá. E a nossa reflexão de hoje está no segundo livro de Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1, que diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías, ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. A história do rei Josias é uma história muito interessante, a começar pela idade com que ele começou a reinar. 8 anos de idade. Aí você pode pensar assim, 8 anos de idade, já era rei? Na verdade, tinha um tutor que governou em seu lugar até que ele atingiu a maioridade, então passou a reinar. E ele foi um rei diferenciado, um rei maravilhoso, que fez coisas maravilhosas no seu reino. Uma das coisas importantíssimas que Josias fez foi, além de reformar o templo do Senhor, foi também de fazer uma reforma espiritual em Judá. E o que é mais interessante também aqui na história de Josias é que
nós vemos aqui no versículo 2 que ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Todos nós sabemos que nós precisamos de modelos para poder seguir, nós precisamos aprender com outras pessoas. E quando a gente olha aqui a história, quem foi o pai de Josias, ele não era um bom exemplo a ser imitado. Aliás, o pai dele foi morto por traição, os seus próprios funcionários ali do palácio conspiraram contra ele e mataram o pai dele, o rei Amon, que foi um rei terrível, um rei que fez tudo o que pôde para poder desagradar a Deus. Então, esse não era um rei, uma pessoa, embora fosse o pai de Josias, que ele pudesse imitar. E o avô também foi um rei ruim também. Mas a palavra de Deus diz que ele fez o que era reto, fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor. Então ele não se inspirou no seu pai, não se inspirou no seu avô, mas se inspirou na história do maior rei de Israel, que foi o rei Davi. E não foi só isso, obviamente. Ele também tinha sua mãe, ele era filha de Gedida, e possivelmente Gedida foi uma grande influência na sua vida, uma vez que ele não tinha mais o seu pai. Então a sua mãe foi uma grande influência na sua vida, foi também uma grande intercessora, foi também uma grande apoiadora. E esse menino, mesmo tendo sido criado sem o pai, mesmo também tendo sido criado em um ambiente de apostasia, um ambiente de idolatria, um ambiente de desobediência, quando ele atingiu a sua maioridade, quando ele começou a reinar, quando ele começou a governar, ele demonstrou que ele seguia os ensinamentos, os ensinamentos da sua mãe, e ele foi um rei que Deus aprovou, um rei que Deus abençoou grandemente. E nós lemos no versículo 3 que no 18º ano do seu reinado, ele começou aqui uma grande reforma em Judá. Ele começou reformando o templo, que tinha sido profanado, tinha vários objetos lá dentro, que eram objetos de culto a outros deuses. O culto não acontecia mais de maneira como o Senhor dizia que tinha que acontecer, como está escrito na lei, e as pessoas estavam num completo relaxo espiritual. Mas no 18º ano do seu reinado, ele começou então a fazer esta reforma no templo, e essa reforma culminou com uma reforma espiritual, porque enquanto eles reformavam o templo, arrumavam, limpavam para restabelecer o culto, eles acharam lá o livro da lei do Senhor. O livro estava perdido dentro da casa do Senhor. E o sacerdote leu e depois enviou esse livro através do secretário, enviou para o rei Josias, o que nos dá a entender que ele não tinha nenhum conhecimento da existência desse livro, tamanho o relaxo, o desleixo, o descaso com a lei do Senhor naqueles dias. E ele pediu para que lessem para ele. E quando leram para ele, e provavelmente devem ter lido, Deuteronômio, capítulo 28, aquela parte onde fala que se o povo desobedecesse, seguisse após outros deuses, que uma grande desgraça viria sobre eles. Então, quando ele ouviu as palavras da leitura da lei, o seu coração encheu de temor, porque ele comparou a realidade do seu povo com o que a palavra de Deus estava dizendo, e ele pensou assim: algo terrível está para acontecer aqui neste lugar. Então ele pediu para que consultasse alguém, um profeta do Senhor por ele, e consultaram então a profetisa Hulda, que falou a respeito do que estava escrito na lei do Senhor, porém mandou um recado para ele, um recado muito especial. O Senhor disse assim através dela: já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer
sobre este lugar. Então, o rei Josias continuou a sua vida, continuou o seu reinado, um reinado abençoado, um reinado de 31 anos, onde ele promoveu uma grande reforma espiritual, onde ele convidou o povo novamente para ler a lei do Senhor, destruiu os altares que existiam lá em Judá. Inclusive, tinha um local onde eles sacrificavam as crianças, e ele pediu para que aquele lugar, pediu não, ele mandou, ele era o rei, mandou que aquele lugar fosse destruído. Então, ele promoveu uma grande reforma espiritual ali naquele lugar. E por que isso aconteceu? Se ele tinha todos os motivos para não ser um rei assim, ele tinha todos os motivos para poder imitar o comportamento do seu pai, o comportamento do seu avô. Mas apesar de tudo isso, ele tinha uma mãe, ele tinha uma boa mãe, uma mãe que foi uma boa influência, uma mãe que foi uma serva do Senhor, que não olhou para a dificuldade, para o momento, não olhou para as circunstâncias, mas esteve firme ali, investindo naquela criança, educando aquela criança para a glória do Senhor. Não sabemos se ela conseguiu acompanhar boa parte do seu reinado, mas se ela tivesse tido essa oportunidade, ou se ela teve essa oportunidade, deve ter ficado muito orgulhosa do filho que ela criou. Então, que nós possamos nos espelhar na vida desta mulher, onde só em uma linha da palavra de Deus se fala sobre ela, mencionando o seu nome, mencionando que ela era mãe do rei Josias. Porém, os grandes feitos do rei Josias, o tipo de vida que ele levou, as atitudes que ele tomou, nos contam muito a respeito dessa mulher, nos contam muito a respeito dessa mãe. Então, que nós possamos nos espelhar no exemplo dela. E tenhamos uma coisa em mente, que nós não estamos sozinhos. Você não está só. De repente você ficou só por algum motivo para poder cuidar dos seus filhos, mas ainda assim você não está só, porque o Senhor é contigo. E um filho salvo é bênção na vida de todos. Um filho salvo pode ser bênção na vida de uma nação, como foi a nação de Judá, enquanto o rei Josias governava. E a última lição que podemos aprender com ela é que devemos influenciar positivamente a vida dos nossos filhos. E nós temos poder para isso, através do nosso exemplo, da nossa conduta, da nossa fé, da nossa dedicação, da nossa oração. Nós podemos influenciar a vida dos nossos filhos. Não somente influenciar a vida dos nossos filhos, mas podemos mudar a vida deles. Caso a vida deles esteja indo por um curso duvidoso, nós podemos mudar isso através da oração, através da dedicação. Nós podemos mudar esse quadro. Como eu contei para vocês aqui no comecinho do nosso programa, do testemunho da diaconisa Zenaide. O Fábio, ele caminhava para a perdição. Ele, contando lá no seu testemunho, ele disse que ele estava perdido. Mas através da oração, da intercessão dessa mulher, da diaconisa Zenaide, ele foi resgatado. E lá na entrevista, vale a pena você assistir, no finalzinho do programa tem uma entrevista, e ele conta o seu testemunho, e ele começa a falar também do todo o trabalho que está sendo feito ali na cidade, o trabalho de evangelismo, o trabalho de discipulado. Ele também já está ali, já acabou de se batizar e já está empenhado também em ajudar na salvação da vida de outros. Então, vale a pena orar, vale a pena se dedicar em oração, vale a pena adotar outras pessoas em oração, adotar os filhos em oração, filhos que estão perdidos por aí. Vale a pena adotar em oração, porque o Senhor responde, como temos visto na história aqui da diaconisa Zenaide e do Fábio, como vimos também aqui na história do rei Josias. Vale a pena se dedicar em oração pela vida de uma pessoa. Amém? Vamos orar ao Senhor neste momento? Querido Deus e Pai que está nos céus, que alegria, Senhor Deus, nós podemos ler a Tua Palavra e nela, Senhor Deus, lermos histórias, Senhor Deus, tão bonitas, Senhor Deus, bem-sucedidas e inspiradoras, Pai. E é maravilhoso saber, Senhor Deus, que o mesmo Deus de Josias, de Gedida, é o nosso Deus, o Deus que nós servimos hoje, Pai.
E nós te damos graça, Senhor Deus, por isso. E eu te peço, meu Deus, que no nome santo de Jesus, e na vida de cada um, Senhor Deus, de cada mãe, de cada pai, Senhor, na vida de cada intercessor, haja, Senhor Deus, também essa fé que não olha apenas para o dia de hoje, o que está acontecendo, mas uma fé que projeta para o futuro, Pai. Que haja uma fé desse tamanho, Senhor Deus, dessa qualidade em cada um de nós, Pai. Que possamos orar, que possamos interceder, que possamos criar filhos para a glória de Deus, que possamos interceder também pelos filhos que porventura estiverem perdidos, Pai. E que o Senhor venha resgatá-los, ó Deus, e que eles sejam, Senhor Deus, uma bênção nas tuas mãos, Senhor. Assim como o rei Josias foi uma bênção nas tuas mãos, Senhor Deus, para aquela nação. E é um exemplo para nós hoje, Senhor, que muitos, Senhor Deus, também possam ser salvos, ó Deus, e também serem bênçãos, meu Deus, para o lugar onde eles estão inseridos. Nós te agradecemos por este momento, Pai, e pedimos que o Senhor continue nos abençoando, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Assim nós terminamos o nosso programa e eu aguardo você no nosso próximo programa e com um outro testemunho aí para poder aumentar a sua fé e influenciar você, encorajar você a adotar também um filho aí em oração. Fique com Deus, Deus te abençoe grandemente. Educar e criar os nossos filhos para a glória de Deus não é uma tarefa fácil, porém é uma tarefa que resulta em grandes milagres, em grandes bênçãos. E o Senhor confiou a nós essa tarefa e nós só vamos conseguir com a graça de Deus. Então, querida mãe, querido pai, você que tem os seus filhos, sejam eles biológicos ou não, continuem intercedendo, continuem acreditando no milagre de Deus na vida deles. Com certeza, vocês verão muitos frutos, eles darão muitos frutos para a glória do nosso Deus. Tenha uma ótima noite, que o Senhor continue te abençoando no nome de Jesus. Até o próximo programa.